Beleza, galera. Boa tarde a todos vocês, queridos alunos da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de biologia do canal Educação. Você já conhece, nós trabalhamos aí no ano passado com a segunda série. Você foi meu aluno na segunda série, você é aluno da terceira série e hoje foi meu aluno ano passado na segunda série, cara. Então, a satisfação, aliás, uma grata satisfação encontrar vocês aqui na terceira série para o nosso último ano da jornada pelo ensino médio. Eu não quero vê-los aqui em 2024. Sabe por quê? Alô, 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 papai. Alô, mamãe. Põe a vitrola pra tocar. Pode soltar foguete que eu passei no vestibular. Em ritmo de carnaval. Muito bem. Se Deus quiser, nós estaremos aí comemorando a vitória, a aprovação de vocês no vestibular, no Enem, ou onde quer que seja. O importante é comemorar a aprovação de vocês, porque aquilo que é bom merece ser comemorado. Não é verdade? É verdade. E vocês já sabem que nós começamos sempre a nossa aula com uma musicazinha, normalmente é brega, né? A gente já não fala mais de amor, a gente já não liga mais pra nada, você não sabe mais da minha noite, se chego cedo ou de madrugada, você já não é mais como era antes, teu corpo já não quer saber do meu, você não sabe mais dos meus problemas e não me deixa resolver os seus. Essa é linda, não é não? Mas, como nós estamos às vésperas do carnaval, né? É extremamente importante que a gente entre no clima. Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que acontece? Isso é do tempo que o Nélson pulava, viu, Rosário? Viu, Rosário? Essa é a música do tempo que o Nélson pulava carnaval nas classes produtoras. Papai, do tempo é o novo. Zerado. Vamos lá, galerinha. Terceira série do ensino médio, tá aí. Vamos falar aí sobre um assunto. Aliás, por falar nesse assuntozinho aqui, integrando a diversidade biológica, queria dizer um negócio a vocês. Galera, vocês precisam ir para a prova do Enem baseando-se. Não dá, cara. Não dá para você ir para a prova do Enem sem estudar esse assunto aqui, integrando a diversidade biológica. Não dá. Porque se tem um assunto que é cobrado na prova do Enem, e aí eu sou o primeiro a estar aqui dizendo para vocês, por favor, preste atenção, porque esse assunto aqui, ele não é que ele pode ser cobrado, ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado. Então preste atenção, galerinha. Olha o objetivo da nossa aula de hoje: compreender a linguagem representativa das cadeias e teias alimentares e as pirâmides ecológicas. É isso, galera. Ir para a prova do Enem sem conhecer cadeias e teias alimentares é pedir para perder questão desnecessariamente. Ora, é como você ir para a guerra sem estar armado. Não faz sentido. O bom é não ter guerra. Mas se tem e tem que participar da guerra, que vá armado. Que você possa ser aquele que ganha a guerra. E aí, meu irmão, se você sabe que esse assunto cai no Enem, você não pode se dar o luxo de ir para a prova do Enem sem conhecê-lo. Não dá, não tem condição. Não há a menor possibilidade. Tá? Não há a menor possibilidade. Então vamos lá, galera. O que é cadeia e teia alimentar? O que é cadeia e teia alimentar? Olha lá.
Eu acho que é o primeiro ponto, é o ponto de partida, é aquele que a gente, é o start, como gostam de dizer. É o start. Se eu não começar por aqui, não tem condição. Tá? Não tem a menor possibilidade. A gente tem que começar por aqui. Tá? Não tem a menor possibilidade. Então tá aí, gente. Nós vamos começar aqui o que é cadeia e teia alimentar. Gente, a vida é uma sucessão de acontecimentos. E essa sucessão de acontecimentos, entre as diversas etapas desses acontecimentos, uma delas é a alimentação. Tá? Então essa daí é sem sombra nenhuma de dúvida. A alimentação. A alimentação, galera, ela é extremamente importante. E quando a gente fala de alimentação, nós estamos falando da relação trófica, da relação alimentar. Quando você fala em trófico, galera, é alimentar, tá bom? Por isso que a gente chama de relação trófica. É a relação alimentar, cara. É a relação alimentar, é a relação que acontece entre os diversos indivíduos em uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma sequência de acontecimentos. A cadeia alimentar é uma sequência. Né? Você tem desde o primeiro nível trófico, ocupado pelo produtor, eu vou mostrar isso aqui na nossa aula de hoje, não se preocupe não, até o nível trófico mais abrangente. Até o nível trófico mais, o último lá, né? Sei lá, o consumidor quaternário, terciário, ou qualquer que seja ele. Então, quando a gente fala de cadeia alimentar, nós estamos falando de uma sequência onde um determinado ser vivo serve de alimento para o outro ser vivo, e o outro ser vivo, e o outro ser vivo, e assim sucessivamente, tá? Então isso é o que a gente chama de cadeia alimentar. E a teia alimentar nada mais é do que o entrelaçamento de diversas cadeias alimentares. E aí, pessoal, é bom que deixe claro isso daqui que eu vou falar agora. Cadeia alimentar, ela pode ter vários, ela pode ter não, ela vai ter, né, vários níveis tróficos, claro, assim como a teia também. Só que na cadeia alimentar, um único indivíduo só pode ocupar um nível trófico. Um indivíduo só pode ocupar um nível trófico. Um indivíduo não pode ocupar mais de um nível trófico. Não pode. Não pode. Na cadeia alimentar. Já na teia alimentar, esse sim, nessa teia, que é o entrelaçamento de várias cadeias alimentares, o indivíduo pode ocupar vários níveis tróficos ao mesmo tempo. Depende do que se alimenta. Tá certo? Naquela determinada cadeia alimentar. Tá? Então nós vamos ver isso daí muito bem na nossa aula de hoje. Eu só quero que você, nesse momento inicial, né, comece aí tendo essa ideia. O que é a cadeia alimentar, que é uma relação linear, é uma relação trófica linear, isso é chamado de cadeia alimentar, e eu quero que você compreenda o que é teia alimentar, que é vamos dizer, uma sucessão, né, de vários entrelaçamentos de várias cadeias alimentares. Esse é o grande detalhe, tá? Esse daí é o grande detalhe. É só para você entender, para não ficar dúvida aí, nesse primeiro momento. Então tá aqui, ó. Cadeia alimentar é a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para poder sobreviver. Às vezes você vê assim, ô professor, a minha filha mesmo, a Maria. A Maria tem 4 anos de idade. Aí ela está assistindo comigo, eu gosto muito de assistir documentários, muito mesmo.
E aí, de vez em quando, eu pego ali e coloco um documentário sobre seres vivos. Ali da Nat Geo Wild ou, sei lá, do Animal Planet. Qualquer um desses aí. Aí eu coloco lá e ela tá assistindo comigo. Às vezes ela diz assim: ô papai, a onça pegou aquele boizinho, pegou o leão pegou aquela zebra, enfim, né? É claro que para uma menina de 4 anos de idade, a ideia que fica é essa daí mesmo. Poxa, cara, não dava para evitar isso daí, não? Não dava para ter evitado isso daí, não? Dava para ter evitado, sim. Né? Eu não quero que esse leão, por exemplo, pegue essa zebra. A zebrinha é tão bonitinha, por que o leão faz isso? Gente, deixa eu dizer um negócio a você. Se você come carne de frango, carne de peixe, carne de gado, carne de carneiro, carne de leitão, que aliás tudo isso daí eu como, e aliás é muito bom, né? É excelente. Se você come isso aí, esses animais precisam morrer também para você poder comer. Gente, presta atenção. Essa relação é uma relação natural. Não fique com peso na consciência achando que porque você está comendo uma carne de gado, né? Uma deliciosa picanha, não é? Sei lá, estou aqui. Uma deliciosa maminha, né? Ou qualquer outra coisa que você esteja comendo, que você está fazendo um mal. Porque você deveria estar, sei lá, você deveria estar tentando ali preservar aquela vida e não matando para comer. Não pense assim não. Não pense assim não. Só não foi você que matou, mas alguém matou aquele boi para você poder comer. Senão como é que tu vai comer picanha? Tu acha que picanha é feita onde? Hã? Ela é retirada do gado. Ela é retirada do gado, cara. Tá? Então, muito cuidado com isso daí, tá? Muito cuidado com isso daí. Então, o primeiro ponto é esse, saber do que se trata uma cadeia alimentar e do que se trata uma teia alimentar. Tá aqui, ó. Além da cadeia, outro termo importante é a teia alimentar. Já que as cadeias alimentares se referem a relações alimentícias, a teia refere-se ao conjunto delas. Tá aqui, ó. Conjunto de cadeias alimentares. Isso é a teia alimentar. Conjunto de cadeias alimentares. Conjunto de cadeias alimentares. Gente, isso é sério, gente. Teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares. Tá? Você precisa saber essa diferençazinha aí, saber essa distinçãozinha aí entre uma e outra. Olha aí os diferentes níveis tróficos. De novo. O que é trófico? Trófico quer dizer alimento. Alimento. Tá aí? Trófico quer dizer alimento. Então, nível trófico quer dizer nível alimentar. Nível trófico quer dizer nível alimentar. Então, ocorre aí entre os diferentes níveis de uma cadeia. Então, quando você pega, por exemplo, sei lá, estou inventando aqui. Você pega, por exemplo, um produtor, né? O produtor é aquele indivíduo que converte a matéria inorgânica em matéria orgânica para colocar ali na cadeia alimentar, porque ele é o responsável por introduzir a matéria orgânica na cadeia alimentar. Você tem aquele que se alimenta do produtor, que nós chamamos de consumidor primário. É um animal herbívoro. Ele se alimenta do produtor, da planta, do vegetal, de um modo geral. E aí esse cara, esse tal de produtor, ele vai colocar matéria orgânica na cadeia alimentar, ok, show de bola, lindo. E vai também jogar, a partir daí, ele vai tirar uma parte da energia para poder sobreviver, não é? Claro, ele é um ser vivo e tem metabolismo.
Esse metabolismo consome energia, e se consome energia, então, para sobreviver, então, esse cara, evidentemente, vai precisar pegar essa matéria orgânica e utilizar parte dela na forma de energia para suas reações metabólicas, e o cara vai lá e se alimenta do produtor. Então, se ele se alimenta do produtor, ele é um consumidor o quê? Primário. Ele é um consumidor primário. Professor, é interessante que eu seja herbívoro? É interessante que eu seja vegano? Gente, sobre isso eu não vou discutir com vocês. Cada um tem um estilo de vida e eu respeito todos. Agora, deixa eu só explicar para vocês duas coisinhas bem rápidas. Primeiro, eu quero explicar para vocês sobre a sabedoria do interior, que diz o seguinte, tudo demais é veneno. No interior tem muito isso. Então, não é o cara morrer de ser carnívoro, mas também não é o cara morrer de ser herbívoro. Não é? De ser um vegetariano, um vegano, ou o que quer que seja. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. E a segunda é o seguinte. Depois vocês procuram com calma aí no YouTube. Tem uma reportagem, se eu não estou enganado, é do Domingo Espetacular. Eu não tenho certeza. Mas o fato é que o cara foi fazer a reportagem, pegou duas famílias, uma que adorava churrasco, a vida deles era comer churrasco, e uma outra família que era totalmente natureba, totalmente vegetariana. A merenda dos meninos na escola era vegetariano, sabe? Totalmente natural, totalmente natural. O que esses caras fizeram, esses dois carinhas, essas duas famílias? O cara pegou, acompanhou por uma semana a vida de uma, acompanhou por uma semana a vida da outra família. Ó, vocês podem continuar a vida de vocês aí comendo do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês vivem normalmente. Ao término de uma semana, eles pegaram as duas famílias e levaram ao médico. E ambas as famílias fizeram os mesmos testes. Os mesmos testes. Que testes, professor? Todos. Todos que você possa imaginar, tá? Inclusive de sangue, né? Exames de sangue. E aí, se você quer saber o resultado, pois é, as duas famílias estavam doentes. As duas famílias estavam doentes. Professor, me tire uma dúvida, por favor. Será possível que até comendo vegetal, como essa família que o senhor citou aí agora há pouco, adoece também? Gente, aí eu volto para o interior. Tudo demais é veneno. Sabe qual é o problema do ser humano? Tem um colega nosso aqui, viu, Rosário? Rosário tá aí? Tem um colega nosso aqui que está tentando emagrecer, sabe? É um cabo lá de Campo Maior que diz que é gaúcho. Aí sabe o que ele faz? Disseram que era para ele comer uma fruta. Aí ele comeu melancia. Ou uma jaca. Não é? Ou uma jaca. Aí desse jeito quer emagrecer. Aí para parecer mais magro ele usa uma cinta. Uma cinta de compressão. Aí você, poxa, cara, tu emagreceu, hein? Pois é, cara, tô aqui todo fitness. Gente, não precisa disso, gente. Ó, o que você tem que fazer é o meio termo da coisa toda. Lá na sua casa, fizeram uma comidinha gostosa? Tô obrigado a raspar a panela? É não. Coma um pouquinho, esteja satisfeito e acabou-se. Os seres vivos, de um modo geral, quando eles ocupam esses níveis tróficos aos quais eu estou me referindo aqui, por exemplo, um leão, quando caça uma zebra, ele pode caçar 200 zebras, mas ele se contenta com uma e ainda divide o alimento. Pronto, acabou-se. Ele só volta a ir atrás da alimentação dele quando ele começa a sentir fome e a necessidade de se alimentar para repor aquelas calorias que ele perdeu com o seu metabolismo, que é o normal de todo mundo. É normal, é o meu, é o seu, né? Então, pessoal, presta atenção.
O nível trófico é um nível alimentar. Então, quando eu falo de cadeia alimentar, e eu me refiro aos diversos níveis tróficos que uma cadeia alimentar apresenta, então eu estou me referindo nada mais, nada menos do que aqueles níveis que vão se alimentar e servir de alimento para o nível trófico seguinte. Então isso é chamado de nível trófico. E aí, pessoal, num ecossistema equilibrado, esses níveis tróficos, eles se relacionam de maneira normal, cara. Nada de mais nem de menos. O leão, quando vai caçar a zebra, ele pega uma zebra, come e está satisfeito. Ele não vai caçar a zebra até a sua extinção. E sabe quem faz? Ser humano. Ser humano. Moço, onde tem o ser humano, tem bagaceira, meu patrão. Onde tem o ser humano, tem bagaceira. Aí a história é diferente. Por quê? Porque o ser humano, ele vê uma oportunidade de negócio, o que é que ele faz? Ele vai até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Aí a história é diferente. Beleza, galerinha? Show! Lindo, lindo, lindo. E aí eu quero falar para você sobre os 3 níveis tróficos que nós temos em uma cadeia ou teia alimentar, tá bom? Cadeia ou teia alimentar. Quais são eles? Produtores, que eu já até citei aqui um pouquinho para você, os consumidores e os decompositores. Professor, me diga uma coisa. Eu posso estar no nível trófico dos produtores? Não pode não. Sabe por que não pode? Porque você não é capaz de realizar fotossíntese. Você é capaz de realizar fotossíntese? Não. Então, você não pode estar no nível trófico dos produtores. Não pode. Quem ocupa o nível trófico dos produtores é aquele indivíduo que converte a matéria inorgânica em matéria orgânica. Aí esse sim pode estar no nível trófico dos produtores. Esse cara pode. Não é o seu caso. Por quê? Porque você não é capaz de fazer fotossíntese. É, de luz, exatamente. Não sabe viver de luz. Isso. Boa, boa. Essa daí foi ótima. É uma sabedoria impressionante. É, tá certo, tá certo. Cara iluminado. Ficar calado, Rosário. Olha só os produtores, galera. Olha só. Também conhecido como autótrofos. Vamos pegar aqui a etimologia da palavra? Vamos? Trófos quer dizer alimento. Auto quer dizer a si próprio. Aquele cara que produz o próprio alimento. Não é? O cara que produz o próprio alimento. Quem é esse cara que produz o próprio alimento? São os produtores. O produtor é aquele capaz de produzir o próprio alimento. Através de quê, professor? Cara, quase que 100% fotossíntese. Quase que 100% fotossíntese, tá? Então tá aí, ó. Nós estão no primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Esses seres vivos são responsáveis por produzir o seu próprio alimento. Tá aqui, ó. Produzir seu próprio alimento. Produzir seu próprio alimento. Então nós estamos falando de quem? Indivíduos produtores. Aí nós temos os consumidores. Os consumidores, galera, podem ser, eu diria 2 niveizinhos aqui, né? Basicamente. Pode ser o cara que é o consumidor primário, que é aquele que se alimenta do produtor. Esse é o consumidor primário, né? Ele se alimenta do produtor, ele se alimenta do primeiro nível trófico da cadeia. É o produtor. E nós temos os demais consumidores, que vão se alimentar, não é, dos outros níveis tróficos. Então nós temos dois tipos aí de consumidores. O primário, que se alimenta de produtor, e do secundário em diante, que se alimenta de consumidor, de outros consumidores. Tá? Eu vou mostrar já uma cadeia para vocês, e aí vocês vão ver isso daí na prática. Tá certo? Muito bem. Esses caras, eles não são autótrofos, tá, gente?
Eles são o que então, professor? Eles são heterótrofos. Por que que eles são heterótrofos? Cara, eles são heterótrofos por uma razão. Eles não têm capacidade de sintetizar ou produzir o próprio alimento. Não tem essa capacidade. Então, por isso que eles ocupam aí, portanto, o nível trófico dos, tá certo? Dos consumidores. E, por fim, nós temos os decompositores. Tão importante, cara, tão importante. Porque são esses rapazinhos aí, esses carinhas aí, né? Esses decompositores, né? Que fazem com que a matéria orgânica, ao ser decomposta, volte ao meio. Então, lembra daquele versículo bíblico que diz, porque tu és pó e ao pó retornarás? Pois é. É assim que funciona. Os decompositores, eles pegam a matéria orgânica, decompõem essa matéria orgânica, fazendo com que esses elementos químicos voltem para o solo. Fazendo com que esses elementos químicos voltem para o solo. E se você observar bem, esses decompositores, eles têm uma importância muito grande, porque eles é que fazem com que o processo seja cíclico. Seja cíclico, né? O processo seja cíclico. É por isso. É porque esses caras, decompositores, são os carinhas responsáveis por fazerem com que a matéria orgânica volte para o meio, podendo ser utilizada novamente, né? Porque nós estamos falando dos chamados ciclos, ciclo da vida. Tá aqui, ó. Outros organismos presentes na cadeia alimentar são os decompositores, como o próprio nome diz. Esses seres são os responsáveis por decompor outros seres vivos após seu ciclo de vida. Olha que coisa linda! Olha aí para você entender melhor a cadeia alimentar. Essa tá bonita, hein, cara? Essa tá linda. Olha aqui. Cadeia alimentar, tá aqui. E eu tenho os 3 níveis. O 1, produtor. O 2, consumidor. E o 3, decompositor. Então tá aí os 3 níveis, produtores, consumidores e decompositores. Produtores, basicamente nós temos quem? Plantas, porque são esses caras os responsáveis por fazerem fotossíntese, tá bom? E decompositores, nós temos bactérias e fungos. São eles que pegam a matéria orgânica, decompõem, fazendo voltar para o meio. E nós temos no meio aqui os chamados consumidores, que podem ser de 3 tipos. Eu citei 2 apenas, mas pode ser 3 tipos. Herbívoros, carnívoros e onívoros. Beleza? Passando. Olha aí um exemplo lindo de uma cadeia alimentar. Inclusive, isso daí é bem bonito mesmo, hein? Bem bonito mesmo. Cara, tá massa, hein? Essa cadeia alimentar aí. Tudo começa a partir desse cara bem aqui, ó. Esse cara é o produtor. Aí do produtor nós vamos para o consumidor primário. Do consumidor primário nós vamos para o secundário. Do secundário nós vamos para o terciário. E do terciário nós vamos para o quaternário. Perceba uma coisa. O consumidor primário ele não ocupa o primeiro nível trófico da cadeia alimentar, como muita gente pensa. O consumidor primário ele ocupa o segundo nível trófico da cadeia alimentar, não o primeiro, o segundo nível trófico, tá? Não o primeiro. Então, consumidor primário, consumidor secundário, e assim vai. E por fim, nós temos esse cara aqui, que é o decompositor. Professor, o que o decompositor faz? Eu já expliquei. Ele faz voltar os elementos químicos das cadeias alimentares, faz voltar para o solo novamente. Outro exemplo de cadeia alimentar. Olha aí, o sol, tá aqui, ó. O sol, tá aí, coisa linda, né? Sol, se o dia é de sol, eu vou te encontrar. Tomar a tua mão, levar para aquele bar.
Pedi muita cerveja pra gente esfriar. É lindo, né? Reginaldo Rossi. Tá aqui o produtor, cara, olha aí. O que tem a ver o sol, hein, professor? Meu filhinho, é porque pro produtor fazer fotossíntese, ele depende da luz do sol. Esse produtor, então, servirá de alimento para o consumidor primário, que, por sua vez, servirá de alimento para o consumidor secundário, para o terciário e o consumidor final. Todos esses caras pertencentes à cadeia alimentar um dia vão morrer. E ao morrer serão decompostos. Entra em ação os decompositores. Lindo, galera. Lindo, lindo, lindo. Tá lindo mesmo. Botei de um lado, o lado esquerdo, a cadeia alimentar. Do lado direito, a teia alimentar. E é aqui que eu quero mostrar para você, tá? Para que você possa perceber que na teia alimentar o mesmo carinha pode ocupar diferentes níveis tróficos. Diferentes níveis tróficos. Tá? Depende de quem se alimenta. Do entrelaçamento dessas cadeias alimentares. Então tá aqui a cadeia alimentar, tá aqui a teia alimentar. Cadeia alimentar começando daqui, ó, produtor, consumidor primário, secundário, terciário e aqui bactérias e fungos, não é quaternária, é decompositor. Tá bom? Cadeiazinha alimentar simples, quem já conhece, não tem nada de novo, nada de diferente aí, tá certo? Mas olha para a teia alimentar, essa que está do lado direito aí, preste atenção. Nós temos aqui, eu vou numerar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Tá aí. Produtores. Então aqui você tem os produtores, tá aí a árvore, tá aí a verdura, tá aí a gramínea. Consumidores de primeira ordem, 2, a zebra, o coelho, o rato, o inseto herbívoro, né? Cara, se tu perceber aí, tu vai ver que esses caras, a cobra, ela se alimenta aí de consumidores de primeira ordem, ou primários, né? E por essa razão eles são consumidores secundários. Igualmente aí a coruja, enfim. Então perceba aí que nós temos, ó, olha só aqui o gavião, ó. O gavião é um consumidor terciário, não é? À medida em que ele se alimenta da cobra, da coruja e se alimenta da raposa e do lagarto. Mas se você parar um pouquinho, você vai perceber que essa setinha aqui, ó, tá partindo de onde? Tá partindo do coelho. Então, o gavião ele é um consumidor terciário, mas ao mesmo tempo ele é um consumidor o quê? Secundário. Por quê, professor? Porque ele se alimenta do coelho, que é primário. Então você está percebendo aí que numa teia alimentar, o mesmo nível trófico pode ocupar diferentes, o mesmo indivíduo, né, pode ocupar diferentes níveis tróficos. Lindinho? Vamos para a próxima. Professor, e com relação ao fluxo de energia nos ecossistemas? Galera, esse aqui é um dos pontos que o Enem gosta de cobrar e que as provas, de um modo geral, também cobram com relativa facilidade. Deixa eu explicar para você. Em uma cadeia ou em uma teia alimentar, o fluxo de energia, nos ecossistemas, ele é sempre unidirecional e decrescente. Ele é sempre unidirecional e decrescente. Unidirecional, porque ele sai sempre dos produtores e vai até o último consumidor daquela cadeia alimentar. E decrescente, porque a quantidade de energia presente no produtor é sempre maior do que os demais níveis tróficos. Ou eu poderia dizer isso de uma forma diferente. A energia presente no nível trófico seguinte é sempre menor do que a energia presente no nível trófico anterior. E é exatamente por isso
não é? É exatamente por isso que é super, hiper, mega importante que você se alimente de produtores sempre que possível. Verduras, tá certo? Verduras, frutas, sempre que possível, se alimente do produtor. E aí, como eu falei para vocês, não é só se alimentar do produtor, é se alimentar do produtor, mas também se alimentar de outros seres vivos também. Tá bom? Show! Lindo, lindo, lindo. Então vamos lá, galera. Passando. E as pirâmides ecológicas, hein, professor? O que essas pirâmides ecológicas representam? Então, galera, as pirâmides ecológicas, elas representam a disponibilidade. A pirâmide ecológica é uma representação trófica, né? Representação alimentar. Então, ela representa a disponibilidade de energia, de biomassa, ou a quantidade de indivíduos que vai servir de alimento para o nível trófico seguinte. E ela, obrigatoriamente, ela possui essa conformação. Obrigatoriamente. Tá? Como assim obrigatoriamente, professor? Obrigatoriamente quer dizer, a base tem que ser o produtor, o nível trófico seguinte tem que ser o consumidor primário e assim sucessivamente. Então, obrigatoriamente, a base sempre estará o produtor e o ápice sempre será aquele indivíduo que ocupa o último nível trófico da cadeia alimentar. Bom, nós temos 3 tipos de pirâmides. 3 tipos. Uma delas é a pirâmide de energia. A pirâmide de energia, galera, ela representa a quantidade de energia que estará disponível para o nível trófico seguinte. Ei, professor, peraí, só um minuto. Mas é que o senhor mostrou que a energia ela sempre diminui. Pois é, gente. Como a energia sempre diminui, a pirâmide de energia sempre será direta. Ou seja, ela sempre terá a base bem maior do que o vértice. E ela terá, portanto, uma conformação tradicional de uma pirâmide. Conformação tradicional de uma pirâmide. Tá certo? Então, essa é a pirâmide de energia. E a pirâmide de números, professor? Esta não. Ela pode ser direta ou ela pode ser inversa. Isso depende do quê? Isso depende da quantidade de indivíduos que servirá de alimento para o nível trófico seguinte. Beleza? Show! Então vamos para cá. Então vamos pegar aqui, eu coloquei para vocês 2 exemplos, uma direta e outra inversa, né? Então imagina aí, produtor, capim aqui, né? Servindo de alimento para o consumidor primário, que é o gafanhoto. Então vários gafanhotos comerão a quantidade de capim. Então quer dizer, nós temos na pirâmide de números uma quantidade imensa, pegando aí, portanto, 5.000 plantas de capim, eu botei aqui o exemplo, servindo de alimento para 700 gafanhotos. Quer dizer, 700 gafanhotos vão dar conta de 5.000 plantas de capim. Olha aí para você poder entender isso aí. Esses 700 gafanhotos servirão de alimento para 30 sapos. 30. Então você está vendo que o número de indivíduos está diminuindo de um nível trófico para o outro, de modo que neste caso aqui, a pirâmide fica sempre direta. Mas vamos pegar um outro exemplo. Uma só árvore servindo de alimento para inúmeras lagartas. De novo. Uma só árvore servindo de alimento para várias lagartas. Aí, nesse caso, muito mais lagartas, porque nós estamos falando de números, darão conta de quê? De uma árvore só. E um passarinho não, né? 20 passarinhos darão conta de várias lagartas. Então, por isso que ela não terá uma conformação tradicional de uma pirâmide. Ou seja, base larga, vértice estreito. E, por fim, nós temos a pirâmide de biomassa, que representa a quantidade de substância viva que vai estar presente,
disponível de um nível trófico para o outro. Essa também pode ter uma relação direta ou pode ter uma relação inversa. Tá, eu dei 2 exemplos para vocês aí. A alfafa, 8 toneladas de alfafa, servindo de alimento para 1 tonelada de boi, que vai servir de alimento para 70 quilos de homem. Né? Essa é a relação direta, é a sequência normal, uma pirâmide tradicional. Mas nós podemos ter uma pirâmide invertida também. O fitoplâncton, o zooplâncton e os peixes. Normalmente ela é aquática ou marinha também, tá? De água doce ou marinha. Galera, sempre que nós terminamos a nossa parte teórica, eu coloco para vocês questõezinhas. Para quem, professor? Para a gente poder saber se nós aprendemos ou não. E eu gosto da participação de vocês. Tá bom? Vamos lá, então? Pimenteira, São José do Divino. Vamos lá participar. Então, primeira questão já está na tela. Diz assim, ó. As cadeias alimentares mostram as relações de alimentação observadas em um ecossistema. Sobre as cadeias alimentares, marque a alternativa correta. Cadeias alimentares, tema da nossa aula de hoje. 2 minutos e eu estou de volta na sequência comentando essa questão para você. Até já. Cadê a galera do turno tarde? Pimenteiras quis colocar aí a resposta, mas infelizmente não colocou. Cadê Pimenteiras? Vamos lá. Galera, gabarito letra D de dado. Nas cadeias alimentares, observa-se o fluxo unidirecional dos nutrientes e da energia. Quer dizer, nós já sabemos como é que se dá esse fluxo, né? Unidirecional. Aí é sempre, de energia é sempre unidirecional e decrescente, tá bom? Então, gabarito da questão de número 1, letra D de dado, lembrando lá, ó, lembrando, eu coloquei para você uma imagem, um gráficozinho, fluxo de energia sempre unidirecional e decrescente. Questão de número 2, tá? Questão de número 2. Sobre os diferentes níveis tróficos observados em cadeias e teias alimentares, marque a alternativa, o que, gente? Incorreta. A alternativa incorreta, não é a correta, gente, é a incorreta. 2 minutos e eu estou de volta, até já.
Beleza, galera. Tá aí então. Pimenteiras colocou letra B de bola. Vamos ver se é verdade? Olha aí, galerinha de Pimenteiras. No nível de decompositores, encontramos, por exemplo, os fungos, organismos autotróficos. Tá errado, gente. Tudo bem, os fungos são de fato decompositores, mas não autotrófico. Autotrófico não, tá? Autotrófico não. Tranquilo, galera? Show! Vamos para a próxima, questão de número 3. Olha aí, no Pantanal existe um grande número de ecossistemas aquáticos formados por rios, lagoas e áreas inundáveis. Dá-se o nome de fitoplâncton à comunidade de algas microscópicas que crescem abundantemente nesses ambientes. Esses organismos exercem em seus ecossistemas a função de quê? Gente, essa é fácil. As algas ocupam que nível trófico da cadeia alimentar? Só isso. 2 minutos e eu volto. Até já. Muito bem, galerinha. Estamos de volta com a nossa questão de número 3. E o pessoal aí de Pimenteiras ainda não colocou gabarito, nem de São José do Divino também. Mas vamos lá. Questão de número 3, gabarito, letra D de dado. Gente, não poderia ser outro. Olha o que ele está falando. Algas. Está aqui, ó. Algas. Algas microscópicas. Falou que é alga? Evidentemente que são organismos que fazem fotossíntese. E se fazem fotossíntese, é porque ocupam o nível trófico de produtores na cadeia alimentar. Tá bom? Beleza? Então, o produtor ele é um organismo autotrófico fotossintetizante. Organismo autotrófico fotossintetizante, tá? Então, se trata de um indivíduo que ocupa o primeiro nível trófico, tá? Produtor. Em uma cadeia alimentar, o homem poderá ser classificado como consumidor primário e secundário se alimentar, respectivamente, de... Olha o que ele está dizendo. Primário e secundário. Quando ele será primário quando ele se alimenta disso. Ele será secundário quando ele se alimenta daquilo. É isso que ele quer saber. 2 minutos. E eu estou de volta.
Beleza, galerinha. Tá aí, então. Questão de número 4. Ele pede para que o indivíduo seja consumidor primário e secundário. Então, neste caso, letra D de dado, batata doce. Ele será primário, porque a batata doce é um produtor. Quem se alimenta de produtor é primário. E fígado de vaca, porque ele é um consumidor secundário, porque a vaca é um consumidor primário. Quem se alimenta da vaca é secundário. Beleza? Questão de número 4, a última de hoje, não é para você me dar gabarito, essa é para casa, hein? Faz um print para você responder em casa. 2 minutos e eu volto encerrando nossa aula de hoje. Até já. Beleza, galera. Encerrando, portanto, aí a nossa aula de hoje. Questão de número 5, não importa o gabarito, porque é para você em casa. Portanto, a nossa última questão de hoje. Meus queridos, espero que o nosso primeiro contato tenha sido maravilhoso para vocês, como foi para mim. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Ainda teremos outros encontros esta semana. Até lá.